Graça e paz, querida igreja, que o Senhor nos conduza aqui mais uma vez essa manhã, essa alegria de podermos estar na presença dEle e meditarmos na sua palavra mais uma manhã. Eu peço então que você abra a palavra de Deus, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 11, a partir do versículo 27, Atos capítulo 11, a partir do versículo 27. Nós vamos concluir então a leitura do texto, do capítulo 11 até o versículo 30, após o que eu vou então chamar você mais uma vez a orarmos, curvarmos a nossa face diante do Senhor, orarmos também por nossas irmãs tão queridas, Dione e Duda. Por enquanto ainda ora pelas duas, viu? Dione e Duda. Depois que casar, só se a irmã voltar para o rol, voltar para a sua terrinha. Vamos lá então, Atos, capítulo 11, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Um deles, com efeito, o que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Paulo. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque mais uma vez seu coração diante do Senhor para que Ele nos conduza aqui. Amado Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, reconhecendo a nossa necessidade de que o Senhor nos conduza ao entendimento da Tua palavra, e reconhecendo a nossa total dependência da Tua misericórdia e da Tua graça. Por isso, Pai, glorifica o Teu nome aqui, glorifica o Teu nome na exposição da Tua palavra, e que o nosso coração se submeta, que o nosso coração se curve ao entendimento da Tua santa palavra e à obediência. Em nome, por amor de Jesus, rogamos também por nossas irmãs queridas, por Dione e Duda, que o Senhor conduza, Senhor, os passos de cada uma delas, os desafios, Senhor, agora, nesse tempo da vida dessa casa, dessa família. Que em nome de Jesus, Teu Espírito de toda a graça seja sobre elas, e que em todos os caminhos elas encontrem a paz, a satisfação no Senhor, e assim glorificar o Teu nome onde quer que o Senhor as colocar. É para o Senhor mesmo que nós pedimos, para que o Teu nome seja glorificado. Assim pedimos por nós também, todos igualmente, que o Teu bom Espírito seja sobre cada um de nós, nos enchendo de Tua graça e de Tua misericórdia, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos agora aqui ao texto em que nós precisamos novamente rever e pontuar algumas coisas do que já foi dito
nós chegamos ao ponto aqui então da narrativa de Lucas, em que nós estamos vendo o Evangelho, as promessas de Deus de que o Evangelho chegaria a todos os povos e que todos os povos então poderiam agora ouvir dessa verdade do Evangelho de Deus como um único Deus. Vimos como a promessa que foi feita a Abraão, Paulo explica e que se cumpre em Cristo Jesus e se cumpre então no derramamento do Espírito Santo, e Lucas narra para a gente esse momento da história da redenção, a história da salvação, esse tempo em que Deus derramou do seu Espírito, marcando então, inaugurando a nova aliança em Cristo Jesus e a habitação do Espírito Santo de Deus em todo o seu povo, em toda a sua igreja. Agora aqui, nós vimos Lucas introduzir um aspecto que é todo importante. Primeiro, eu quero que você olhe e quero pensar com você aqui em dois momentos para esse texto, versículo 27 e 28, e depois versículo 29 e 30, e eu quero, pelas necessidades e muitas confusões que existem em nossos dias, eu quero gastar um tempo com você pensando nesses versículos 27 e 28 a respeito de alguns destes profetas que desceram para Antioquia e previram aí então essa grande fome que se estabeleceria e que a igreja na Judéia, em Jerusalém, sofreria com essa fome. E depois esse segundo aspecto que Lucas trata aqui sobre os discípulos e a igreja de Antioquia, uma igreja de maior posse financeira mesmo, por causa da própria cidade de Antioquia. Os discípulos então levantando essa oferta para que a igreja da Judéia pudesse ser socorrida pelos irmãos agora de Antioquia. Os judeus, a igreja em Jerusalém, sendo socorrida agora pela igreja dos gentios em Antioquia. Antioquia, que é uma cidade que foi construída em homenagem a talvez o principal perseguidor dos judeus de toda a história, que foi Antíoco. E Antíoco tem essa cidade construída pelo seu filho em homenagem então ao pai que leva então o nome da cidade, por isso ela é Antioquia. Observe que os profetas mencionados aqui então, vamos para esse primeiro momento, esses primeiros dois versículos. Os profetas mencionados aqui não estavam no mesmo nível que os profetas no Antigo Testamento. Os apóstolos aqui, nessa inauguração da nova aliança, os apóstolos têm o mesmo nível de autoridade que os profetas do Antigo Testamento. Estes profetas aqui não. Deuteronômio, eu quero ler com você, voltar o texto na palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 18. Por favor, abra a palavra de Deus, capítulo 18, versículo 15. No contexto em que Moisés está sendo estabelecido diante do povo de Deus, como aquele que é o portador e o revelador da palavra de Deus, Moisés diz ao povo de Deus que o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Veja, muitas vezes temos muita confusão com relação ao ministério profético no Antigo Testamento, a ponto de nem percebermos que o ministério profético ou o profetismo no Antigo Testamento se inicia com Moisés. Moisés é aquele que trouxe a palavra de Deus e é aquele o qual todos os outros profetas seriam medidos na sua autenticidade e legitimidade como profeta a partir da fidelidade e da submissão àquilo que já havia sido revelado a partir de Moisés.
Então, a própria palavra de Deus revelada, escrita e entregue ao povo, é agora aquela que também serve como o cano, serve como a régua, a linha que mede aqueles que estão longe de Deus e aqueles que são da parte de Deus verdadeiramente. Todos os profetas, então, que não profetizassem de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Moisés, observe, Moisés é então o profeta maior do Antigo Testamento. Ele é quem inicia e a ele todos os outros devem essa obediência, essa equidade naquilo que vão falar de acordo com o que Moisés estabeleceu. O Senhor estabelece uma aliança com o povo e por isso coloca Moisés como profeta. Esta aliança e todas as alianças que são estabelecidas no Antigo Testamento têm como objetivo principal exatamente a comunhão de Deus com o seu povo. Por isso, sempre, em todas as alianças, há a repetição da afirmação de Deus dizendo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, no sentido de fato de possessão e de unidade, em que um pertence ao outro. Veja, há uma condescendência de Deus em simplesmente dizer: vocês poderão dizer que eu sou o Deus de vocês. Embora Ele seja o Criador desse povo, embora Ele seja soberano sobre todo esse povo, sobre toda a terra, sobre todas as coisas, Ele faz uma aliança de amor com o seu povo, para que então eles possam chamá-lo de seu Deus. Assim como o livro de Cantares nos diz, reflete isso dizendo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Assim como Paulo estabelece em Coríntios, dizendo que o marido não é mais de si mesmo, o corpo do seu marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao seu marido. É reflexo dessa aliança, é reflexo desse pacto de amor que o Senhor Deus tem e estabelece com o seu povo. A experiência, então, deixa eu voltar aqui para o texto de Atos. A experiência do povo de Deus, a experiência de Israel, no comando de Moisés, é estabelecida já com uma perspectiva futura. Tudo o que eles desenvolvem agora, toda a experiência do povo de Deus no Antigo Testamento é desenvolvido já com este objetivo, essa perspectiva futura, este almejar daquele que viria de forma semelhante a Moisés, trazer então a palavra de Deus de forma que nenhum outro trouxe, no sentido então que o propósito do pacto divino que é estabelecido com Moisés, mas em Moisés não encontra essa plenitude do povo se tornar de fato um com o seu Deus, é em Cristo Jesus então realizado. Por quê? Porque agora Cristo é o profeta, a palavra e o próprio Filho de Deus, estabelecendo-se no meio do seu povo. Este princípio então de que Deus almeja a comunhão com o seu povo, a relação com o seu povo, só veio a ser consumado em Cristo Jesus, porque ele então alcançou essa unidade pretendida por Deus de união com o seu povo. O objetivo de unidade com o povo foi alcançado então em Cristo Jesus. Esse profeta que é semelhante a Moisés, falaria a palavra de Deus, agora com tal poder que ele seria então esse ponto culminante de toda a revelação e de todo o profetismo. O ponto mais alto, a plenitude de tudo aquilo que os profetas apontavam no seu papel e na sua função, em Cristo nós encontramos exatamente a plenitude e um cumprimento de tudo isso. Mas é importante perceber que no desenvolvimento de toda a revelação, esse mesmo profeta que é Cristo poderia ser rejeitado. Esse mesmo profeta que é Cristo
receberia também a rejeição do povo, a desobediência do povo, mas com a garantia da promessa do próprio pacto, o êxito é alcançado por ele nesse ministério que o próprio Cristo tem de exercer e de ser a própria palavra de Deus. Observe como Pedro aplica este mesmo texto que lemos de Deuteronômio, capítulo 18, em Atos, capítulo 3, texto que já meditamos aqui, Atos, capítulo 3, versículo 22 a 26, Pedro aplica então diretamente a Jesus Cristo. Ele é o servo, Pedro então traz ele como o servo que é semelhante a Moisés, no sentido em que ele intermedia essa palavra de Deus. A palavra então diz assim, Atos capítulo 3, versículo 22, disse na verdade Moisés, o Senhor teu Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Veja que o que Pedro faz aqui é exatamente dizer que você precisa olhar para todo esse Antigo Testamento e todo o ministério profético do Antigo Testamento, olhando para esses dias que se cumprem em Cristo Jesus. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, agora servo com S maiúsculo, que é referindo-se a Cristo, enviou primeiramente a vós para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das vossas perversidades. Então, esse agora que é Cristo, é o servo enviado por Deus, como um sinônimo textual então dos profetas, para desempenhar aquilo que os profetas estiveram desempenhando. Ele é então o próprio Filho de Deus, que se une com o povo de Deus para cumprir a palavra do pacto e ser este profeta maior do que todos os outros profetas, no sentido de que em Cristo Jesus toda a função do profetismo se estabeleceu e encontrou toda a sua plenitude. Agora é o seguinte, se o próprio Filho de Deus é esse profeta e esse mediador entre nós, ou seja, é aquele que estabeleceu a nossa união com Deus, o supremo propósito do pacto de Deus, não esqueça, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Esse propósito do pacto encontrou então o objetivo, se consumou. Se ele encontra esse propósito, ou seja, se agora receber a palavra de Deus por parte do Filho é receber a palavra de Deus da parte do próprio Deus, Deus conosco, a unidade foi estabelecida como originalmente foi pretendida com o Senhor. Em Cristo nós somos um com Deus, porque somos um em Cristo Jesus, que é um com o próprio Pai. Então observe, o início da narrativa de Atos já começa a revelar que a perseguição à igreja do Senhor é a perseguição ao próprio Cristo. Quando o Senhor Jesus aparece para Paulo, ele diz que Paulo está perseguindo a quem? A igreja? Não, que Paulo está perseguindo a ele, por causa desta unidade pretendida desde o início dos tempos,
e agora em Cristo foi encontrada a consumação. Querido, isso é uma verdade extraordinária. Nós não precisamos de absolutamente mais ninguém para fazer esta mediação e nos fazer sermos um com Deus. Mas mais do que isso, é descobrir e compreender que esta unidade que nós temos com o Senhor, essa comunhão que nós temos com o Senhor, foi pretendida pelo Pai desde os tempos eternos. O Senhor criou um povo, não apenas para que esse povo fosse um povo obediente, mas criou esse povo para que pela obediência a santidade pudesse existir no meio desse povo, para que existindo pureza e santidade no meio desse povo, o grande alvo da aliança pudesse se consumar, que é a comunhão de amor de Deus com o seu próprio povo. Um povo que Ele é quem amou eternamente e de forma soberana, muito mais do que qualquer experiência que a própria religiosidade que nós criamos possa desenvolver e gerar em nós a segurança que o pacto nos dá de termos essa comunhão com Deus e termos a revelação dele encontrando o seu ponto final. Essa segurança e essa tranquilidade de poder saber que a palavra que revela a Deus nos foi dada, isso não há nada que possa se comparar. Palmer Robertson diz que agora o ofício de profeta encontra essa realização final em uma única pessoa, que é o Filho de Deus, e como Filho de Deus ele é esse mediador. Mediador do pacto é o próprio Deus, e agora se coloca entre os homens. E ele se refere então ao texto que Pedro fala em Atos capítulo 3, o mediador é agora alguém que se coloca entre os homens como servo do seu povo. O próprio Deus, fazendo-se homem, para que não apenas se humilhasse em sua humanidade, também se humilha sendo servo daqueles que ele mesmo criou. Ele é servo do seu povo. Eu quero pensar em 3 verdades aqui nesse primeiro momento. Observe que se o ministério da realeza, se o ministério dos reis encontrou o seu ponto máximo, o seu clímax em Cristo Jesus, nós confessamos e cremos nisso. O que acontece é que nós não buscamos outro rei, certo? Você diz, Ele é o Senhor da minha vida, Jesus é o meu rei. Você não tem outro rei, e nós não buscamos outro rei, e graças a Deus por isso. A história do sacerdócio de Israel também encontrou o seu clímax, também encontrou o sacerdote. Nós não precisamos de outros mediadores, nós não precisamos de sacerdotes, nós não precisamos de pessoas que se coloquem entre nós e Deus. Nosso sacerdote é Cristo Jesus, e Ele é o nosso mediador e intercessor diante de Deus para todos sempre. Nós professamos e cremos nisso, não buscamos sacerdotes nesse mundo, não queremos colocar mais pessoas nessa posição de fazer mediação, de termos que confessar os nossos pecados a ela, para que elas absolvam os nossos pecados e nós sejamos perdoados, porque Cristo já fez isso. Você não busca outro sacerdote, amém? Nós temos um sacerdote, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Em decorrência desse mesmo raciocínio, assim também a história do profetismo em Israel encontra o seu ponto máximo, encontra o seu clímax em Cristo Jesus, o nosso profeta. Ele é o mediador profético, ele é aquele que exerce por excelência o ministério de revelar Deus por sua própria palavra. Mas infelizmente não podemos concluir plenamente sobre nossa igreja evangélica, sobre buscar outro profeta. Você busca profeta? Você busca um outro profeta? Você busca alguma profecia? Você busca alguma nova revelação? Infelizmente a igreja evangélica tem buscado. A incoerência em não perceber e rejeitar com que para os reis e os sacerdotes Cristo
satisfez toda essa exigência e nele isso se encerra, não se aplica também na falta do raciocínio de muitas vezes querermos profetas novos para a nossa vida, trazendo novas revelações, como se em Cristo Jesus a revelação de Deus não tivesse acontecido e chegado em seu ponto máximo, para que nós pudéssemos dizer de forma veemente: não há nada mais a ser revelado para guiar a igreja do Senhor. Eu quero citar novamente o Palmer Robertson, agora em uma citação de um outro livro, tratando sobre profecias. Ele diz que a experiência de uma série de homens do Velho Testamento, que falaram as palavras do próprio Deus, encontrou o cumprimento em Jesus Cristo, o profeta, semelhante a Moisés, que também exerceu de todas as formas o seu ministério. Os profetas foram porta-vozes da vontade de Deus, como instrumentos diretos de revelações divinas ao povo da aliança. Eles foram profetas e portaram a palavra de Deus e anunciaram a palavra de Deus por causa da aliança que Deus tinha com o seu povo. E então o povo precisava da palavra de Deus para os conduzir na aliança, e em cada renovação dessa aliança, que Deus acrescentava novos elementos a essa relação dele com o seu povo, ele então trazia um profeta para esclarecer, expandir o entendimento do seu povo quanto à nova aliança. O que mais expandir a respeito do conhecimento de Deus que não esteja em Cristo Jesus? O que mais eu e você podemos conhecer de Deus que não tenha sido revelado naquele que é a perfeita imagem do Deus invisível? O que acontece é que nós tratamos revelação da parte de Deus como coisas muito individualizadas, em detrimento das alianças. Não compreendemos que o que o Senhor fez na sua palavra no Antigo Testamento foi para conduzir o povo neste processo de redenção e da revelação que ele está estabelecendo à medida que a história se desenvolve. Então, queridos, com vistas à instituição da igreja na nova dispensação, agora pensando mais propriamente no texto de Atos e no contexto aqui da igreja em Antioquia, o ofício profético foi um dos 3 ofícios temporários, agora inclusive na nova aliança, juntamente com o ofício dos apóstolos e os ofícios dos evangelistas. Os evangelistas eram os auxiliares dos apóstolos, então aqui nesse primeiro momento em que a nova aliança está sendo estabelecida. A autoridade que os apóstolos tinham e os profetas aqui na nova aliança também tinham, eram semelhantes, porque elas não se atinha somente a igrejas locais. Era uma autoridade sobre toda a igreja que estava agora se espalhando sobre o mundo. Por quê? Porque o Senhor estava inaugurando uma nova aliança, e a velocidade com que o evangelho estava se expandindo precisava de pessoas então com a autoridade direta da parte de Deus para conduzir a igreja e estabelecer a igreja na nova aliança, enquanto que o Novo Testamento ainda não tinha sido entregue à igreja do Senhor. O Novo Testamento escrito, registrado, ainda não estava nas mãos da igreja para que ela pudesse ser conduzida. Este era o papel que os apóstolos e os profetas desempenhavam então na inauguração dessa segunda aliança, ou a nova aliança em Cristo Jesus. No início da igreja primitiva, então, os profetas eram profetas cristãos e eles exerciam esse ofício importante. Observe, eles não são apenas como no Antigo Testamento, mas eles eram profetas que tinham também reconhecido em Cristo Jesus a suficiência de toda a revelação, e o papel deles é um papel então de agir
em conformidade com aquilo que Deus está estabelecendo na história. Observe, Ágapo vem trazer uma profecia que diz respeito à preservação do povo de Deus. Ágapo traz uma profecia que é em relação à preservação do povo de Deus em Jerusalém, na Judéia. Esta fome, quando observamos historicamente, é uma fome que matou milhões de pessoas, uma fome que os historiadores julgam que tenha sido por causa de uma enchente no Rio Nilo, e que por causa dessa enchente no Rio Nilo, o preço dos cereais aumentou absurdamente naquela época, e por causa do preço dos cereais, a reação em cadeia, como todo sistema econômico e qualquer pensador da economia entende bem, há uma reação em cadeia que vai trazendo uma elevação de preços para todos os produtos, e as pessoas começam a ter dificuldade em adquirir o seu alimento. Então, o Novo Testamento ainda estava sendo revelado por Deus por meio dos apóstolos e os seus auxiliares. Por que auxiliares? Porque Lucas, que é o autor de Atos e autor do Evangelho de Lucas, assim como Marcos, não são apóstolos, eles exerceram esse papel de auxiliar os apóstolos, inclusive no registro do Novo Testamento. Então, o elo entre as igrejas em Jerusalém e Antioquia, Calvino nos lembra que parece ser um elo profundamente forte, exatamente porque enquanto o evangelho está sendo expandido em Antioquia, esses profetas descem de Jerusalém para visitar os crentes de Antioquia. Então, sendo eles profetas cristãos, com dom do Espírito de Deus, vão fortalecer agora os cristãos que estão em Antioquia, gentios. Esses profetas compreendem essa obra que o Senhor está realizando e vão lá para fortalecer a igreja e anunciar a palavra de Deus a respeito desta grande fome, e para fazer com que então os irmãos da igreja de Antioquia, que é uma igreja que tem mais posses, possam então levantar essa oferta para os irmãos da Judéia. Apesar de ser a primeira vez que Lucas menciona profetas aqui no texto de Atos, quando observamos outras passagens no Novo Testamento, eles são aqueles que interpretam somente a palavra de Deus e encorajam as pessoas para que elas possam ser fortalecidas no conhecimento do Senhor, e, com algumas exceções, eles predizem alguns acontecimentos que são fundamentais para a preservação da igreja do Senhor. Depois da vinda de Cristo, então, a profecia messiânica cessa e os profetas no Novo Testamento pregavam exatamente o Evangelho que nós vimos o próprio Estevão anunciar, vimos Pedro, na sua defesa, desenvolver este mesmo Evangelho, revelando e fazendo toda a conexão no Antigo Testamento, aquilo que o próprio Senhor Jesus fez com os discípulos que estavam no caminho de Emaús, e o texto deixa claro dizendo que ele mostrou para os discípulos como que as Escrituras Sagradas, a partir de todos os profetas, sempre anunciou a respeito de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo havia sido confiado aos apóstolos que exerciam esse papel principal na igreja. E observe que Paulo cita apóstolos e depois profetas. No texto de Efésios capítulo 4, ele mesmo concedeu uns para apóstolos e concedeu a outros para profetas. Por que Paulo está dizendo isso? Porque no capítulo 2 de Efésios, versículo 20, Paulo diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas.
sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja foi então estabelecida e edificada sobre um fundamento. O fundamento de uma estrutura, ele fica na base e no início dessa estrutura, o que significa dizer que o desenvolvimento dessa estrutura não pode ser composto de fundamentos. O fundamento é o que está embaixo e o que está em cima é o desenvolvimento da estrutura. Porque a igreja é posta e se estabelece sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, as Sagradas Escrituras. Não há outros fundamentos ou outros que sejam levantados no decorrer da história da igreja para estabelecer fundamentos, mas todos que foram levantados posteriormente foram levantados para nos lembrar dos fundamentos que o Senhor estabeleceu sobre os apóstolos e profetas. Então, estando a revelação completada, estando essa vontade de Deus plenamente revelada, inspirada pelo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, não necessitamos definitivamente mais de novas revelações para guiar a igreja do Senhor. De forma que toda busca por revelações novas do Espírito constitui-se uma tentativa de manipulação do ministério do próprio Espírito Santo, o Espírito na nova aliança. O que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo chama de feitiçaria. Lembremos dessa grande multidão que adorou um bezerro de ouro. Muitas vezes, quando tratamos e temos a coragem de dizer, isso não existe mais, a defesa para a existência de novas revelações no Espírito é que as pessoas viram muitas coisas acontecerem e que há uma multidão no Brasil e no mundo que crê dessa forma. Ainda essa semana lembrávamos que o maior culto realizado na palavra de Deus, registrado na palavra de Deus, foi o culto ao bezerro de ouro. Uma multidão que em nenhum outro lugar da história as Sagradas Escrituras nos revela, a não ser a multidão que é revelada lá nos céus, já diante do Cordeiro. Essa multidão estava completamente contrária ao propósito de Deus. Estava em rebelião contra Deus. O fato de muitos fazerem não atesta a aprovação do Senhor, mas o que está na palavra de Deus e o que não ultrapassa a palavra de Deus, sim, é o que de fato nós podemos confiar e nos ater mais do que as nossas experiências, inclusive na nossa própria história. E está aqui, queridos, alguém que pode testemunhar inclusive a respeito disso, acredite. Por isso, a última parte então desse texto, e agora caminhamos para o fim. O cumprimento da profecia de Ágapo, de que viria esta grande fome, se dá exatamente, Lucas se atém apenas a dizer, nos dias de Cláudio. Há diversos historiadores, ainda já daqueles primeiros séculos, como Flávio Joséfo, Suetônio, Eusébio, no livro História Eclesiástica, traz essas fontes primárias aí, falam sobre essa fome que se deu, e eles divergem num período aí de 3 anos. Quando a gente pensa então na distância já que temos de tempo, é um tempo muito preciso, inclusive, para que a gente possa pensar em algo que tenha acontecido do ano 45 até o ano 48, é o que os historiadores colocam para que essa fome tenha acontecido, ou seja, para que essa profecia de Ágapo tenha se cumprido. E como falei aqui, a partir dessa enchente que há registro sobre ela no rio Nilo e leva a esses preços de cereais e de todos os outros alimentos a se elevarem. Versículo 29 diz então que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que é que Calvino nota
aqui, em primeiro lugar, é que a igreja contribuía com o evangelho, ao honrar o local de onde o evangelho veio. Veja, a igreja de Antioquia recebe a proclamação do evangelho da igreja que veio de Jerusalém, a igreja que vem da Judéia. E ainda que o próprio Espírito do Senhor tenha conduzido e aberto os olhos, tanto de Pedro como dos demais judeus que haviam se convertido, para que eles observassem que a promessa de Deus agora tinha chegado até os gentios, agora, da parte da igreja, ela reconhece o peso que tem o fato de que aqueles irmãos foram usados por Deus para levar o evangelho a eles, e então eles se movem para levantar essa oferta para a igreja de Jerusalém. É possível então perceber esse mesmo princípio aqui, tratado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 27, o apóstolo Paulo diz: isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Observe, o apóstolo Paulo estava tratando com a igreja aos romanos agora, mas desde o princípio a igreja já havia compreendido isso, como ela precisava ser participante dos valores materiais para socorrer aqueles irmãos dos quais o evangelho procedeu, chegou a partir deles. Então, o princípio que está aqui estabelecido em Atos, e a igreja de Antioquia já está respondendo a isso, é o mesmo princípio que o apóstolo Paulo usa na carta dele aos romanos, para mostrar-lhes que eles deveriam servir de bens materiais àqueles que eles receberam bênçãos espirituais. Esses acontecimentos, nos lembra o Paulo Anglada, se relaciona também com essa presença de solidariedade, mas também no princípio de proporcionalidade. É importante, querido, tratarmos sobre esse princípio, e eu queria que você visse 2 Coríntios, capítulo 8, um princípio de proporcionalidade, porque nós somos movidos por um pensamento muito secularizado, quando se trata sobre o amor ao próximo e esse servir ao próximo com bens materiais, no sentido de que a nossa tendência é sempre jogar para outros o dever de ajudar. E quando o outro é uma entidade, uma instituição, que não é necessariamente uma pessoa, é mais fácil ainda nós dizermos que a responsabilidade é deles, e porque isso faz com que a gente tire de sobre nós. Mas o princípio de proporcionalidade, capítulo 8, versículo 12 e 15 de 2 Coríntios, Paulo diz que: porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Proporcionalidade. A boa vontade aqui sendo aceita da parte de Deus, conforme o que ele tem, e não segundo o que ele não tem. O que é que nós fazemos? Nós pensamos assim: nós não podemos estar exigindo daquele irmão que tem pouco, que ele dê oferta, porque ele já tem muito pouco. Mas nós não costumamos pensar que do irmão que o Senhor tem dado mais, dele o princípio da proporcionalidade exige que ele dê mais. Mas é proporcionalidade. Todos devem ter a boa vontade. A boa vontade precisa existir por sermos cristãos, da parte do que não tem, mas também da parte do que tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles de modo que a abundância
daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo a mim e a você como é que nós devemos ler esta afirmação do Velho Testamento: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. É isso que nós precisamos entender. Paulo então desenvolve esse princípio. É um verdadeiro compromisso com o evangelho de salvação, leva essa característica consigo, essa responsabilidade do bem-estar material e pessoal. Sproul nota e afirma então que a verdadeira religião envolve não somente orar e receber a Cristo, mas envolve também alimentar famintos, vestir nus, visitar os prisioneiros e ajudar a trazer alívio em tempo de calamidade, tais como o texto de Atos nos lembra. Eu quero então finalizar com 3 afirmações, queridos. Primeiro, sobre o bem-estar espiritual. Quando eu e você recebemos o bem-estar espiritual, a salvação, a paz com Deus, a comunhão do Espírito, nós retribuímos, não de forma espiritual, mas a nossa retribuição, ela sempre será material. Quando eu e você servimos a alguém, seja de que forma for, é sempre de forma física, material, que nós estamos fazendo isso. As bênçãos espirituais que nós recebemos, nas Escrituras, elas são sempre retribuídas de forma material. É assim que o povo chega diante de Deus para dar as suas ofertas. E o Senhor diz: vocês não estão pensando que eu estou comendo carne de boi, não, né? Vocês não estão pensando que eu estou recebendo o dinheiro de vocês, não, né? Vocês acham que eu preciso do dinheiro de vocês? Vocês acham que eu preciso das ofertas que vocês me dão de animais? Vocês acham que eu estou bebendo sangue de algum animal? Aquilo que nós recebemos da parte de Deus espiritualmente, nas Escrituras Sagradas, sempre nos conduz a um movimento que é real, físico, palpável, concreto. E é isso que a palavra está nos mostrando, e isso que esses irmãos estão exatamente vivendo, expressando com a vida deles. As posses, e conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos de Antioquia. Quando o texto grego fala sobre as posses desses irmãos, não apenas diz sobre o que cada um tinha, mas também diz que eles tinham, porque era de fato uma cidade, era a 3ª maior cidade da época do Império Romano, uma cidade extremamente rica, e por isso aqueles irmãos que haviam se convertido ali, também com suas posses, levantaram uma grande oferta. Participantes dos valores espirituais dos judeus devem também servi-los com bens materiais. É isso que nós vimos aqui. Mas esse bem-estar, ele é pessoal, no sentido da individualidade. Eu e você não precisamos de novas revelações para saber que os crentes de melhores condições financeiras devem socorrer ao próximo. E quem Jesus chama de nosso próximo? Aquele que nós temos o conhecimento das suas necessidades. Não é preciso uma nova revelação para que eu e você saibamos que aqueles irmãos que têm uma necessidade individual maior deve ser socorrido exatamente por mim, que conheço a necessidade daquele irmão. Dentro da proporcionalidade. Não é para que ele tenha muito e você tenha pouco, mas é para que haja igualdade. Isso é maravilhoso, irmãos, porque na unidade que nós adquirimos em Cristo Jesus, o que a palavra de Deus está nos ensinando é: vocês não foram chamados para salvar o mundo, vocês não foram chamados para salvar o planeta inteiro,
Vocês não foram chamados para acabar com a fome do Brasil inteiro. Vocês foram chamados para viver uma unidade de amor, um vínculo em Cristo Jesus, o vínculo da salvação em Cristo Jesus, de forma que todas as bênçãos espirituais que vocês receberam em Cristo Jesus, bênçãos eternas, sejam manifestadas da parte de vocês em gratidão, com movimentos que são reais, concretos, materiais. Você conhece a necessidade do próximo e você não pode ser simplesmente alguém que assiste a isso, como que estivesse numa tela e o seu coração sofre, mas que você não se move. A comunhão em Cristo Jesus não é apenas para que nós representemos uma realidade etérea e subjetiva. A comunhão em Cristo Jesus é para que eu e você possamos experimentar com os nossos sentidos as implicações de tudo isso, quando aquele que está em melhor condição socorre aquele que está em situação mais complicada. Socorra ao seu próximo. Próximo, baixa a bola e o orgulho e aceita ser socorrido, porque tem dois lados essa moeda. Muitas vezes falta movimento para aqueles que estão daqueles que estão em uma situação melhor, para socorrer o que precisa, mas muitas vezes o que precisa também não consegue deixar o seu orgulho de lado para aceitar a ajuda e o socorro do seu irmão. Em decorrência então dessa verdade, nós temos um bem-estar que é coletivo, um bem-estar que deve ser preservado institucionalmente. Congregações locais, igrejas precisam socorrer igrejas, congregações em menor a condição financeira precisam ser socorridas, e o princípio da palavra é esse. Mas, irmãos, é bem verdade que isso também não é visto na realidade das nossas igrejas, porque aquilo que nós não conseguimos ser fiel no pouco, quando pensamos no muito, também nós não seremos fiéis. Mas a palavra de Deus diz que quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Ele coloca. Quando a igreja se preocupa em socorrer os próximos, em socorrer os que estão próximos, quando a igreja se preocupa em zelar o bem-estar daquele que eu conheço e convivo com ele, ela certamente será uma igreja ricamente abençoada, para que o Senhor também a leve a socorrer aqueles que estão precisando, e de forma institucional ela possa também desempenhar o seu papel. Pela graça de Deus, irmãos, esse ano nós voltamos, pela graça do Senhor, a participar do socorro e da assistência de crianças que estão em Niamar. Isso não é um motivo de orgulho, porque ainda fazemos muito pouco. Nós já conseguimos voltar com uma criança, depois de alguns anos que não tínhamos conseguido sequer manter nenhuma. Mas no passado, nós já sustentamos muitas dessas crianças em Niamar, com escola, com alimento, com moradia, tudo que elas precisam para serem educadas, formadas e receberem a palavra de Deus. Que a expressão que essa instituição consiga ter seja sempre um reflexo da realidade individual em cada um de nós aqui dentro. Não tem como nós sermos abençoados a ponto de sobejar para que outros de fora possam ser abençoados, se não buscarmos essas mesmas bênçãos entre nós. O Espírito do Senhor nos movendo, porque isso é ser cristão. O Espírito do Senhor, com a clareza das realidades espirituais, fazendo com que as realidades materiais sejam completamente transformadas
no nosso coração e na nossa mente. Ser cristão é esse encorajamento na caminhada, é aprender com Cristo, aprender de Cristo, na palavra e na vida do irmão. A palavra de Deus e o caminhar com o outro. O caminhar que socorre a alma, mas também o corpo, porque o Senhor Jesus não vai simplesmente resgatar a sua alma, Ele vai resgatar a sua alma e o seu corpo. Isso nos leva ao alcance dos perdidos, isso alivia a dor, isso alivia sofrimento de irmãos e irmãs, seja da igreja local, seja no âmbito mais nacional, seja no âmbito internacional. Mas o fato é, as verdades espirituais precisam mover primeiro o nosso coração. É assim que se deu essa conexão da igreja de Jerusalém com a igreja de Antioquia. Os judeus que levaram o evangelho, agora estava sendo socorrido pelos gentios que receberam o evangelho da parte deles. E o Senhor estava primeiro humilhando a todos e agora dizendo para a igreja de Jerusalém: vocês são iguais a eles, e agora eu estou socorrendo vocês através desses irmãos que um dia vocês sequer consideravam como pessoas dignas de que vocês entrassem na casa deles. Aqueles que antes eram impuros para eles, agora eram aqueles que estavam os socorrendo. Em nome de Jesus, irmãos, essa é a realidade sua e minha. É isso que devemos viver, porque isso já foi consumado, já foi entregue a cada um de nós por causa de Cristo Jesus, o nosso único profeta para os nossos dias. E que as suas palavras estão registradas nas Sagradas Escrituras. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça, querido. E vamos orar mais uma vez. Vamos participar e estamos diante da mesa do Senhor. E eu chamo você a lembrar, querido, que nada do que foi dito aqui é apenas um alvo distante, simplesmente pelo fato de que Cristo já conquistou tudo isso para nós. É preciso que você lembre também que apesar de toda a nossa limitação e até distância daquilo que é perfeito, nós podemos descansar e nos alegrarmos, porque Cristo também, nele, consumou todo o alvo que Deus tinha para cada um de nós. Por isso, meu irmão, derrame seu coração diante do Senhor, por causa dessa imensa graça dele. Não porque haja em nós qualquer mérito, mas porque ele nos amou antes da fundação do mundo. Amado Senhor, aplica, Pai, tua palavra ao nosso coração. Espírito de Deus, nos conduz e nos aperfeiçoa na santidade. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, porque somos falhos e necessitados. Mas o teu amor nos constrange. O teu amor nos encoraja a novamente nos erguer e continuar. Sim, Deus Espírito, nós confiamos de que o Senhor concluirá
a boa obra que começou em nós. E por isso participamos da tua mesa com fé e toda confiança no que a tua palavra já nos ensinou e nos assegurou. Em nome de Jesus.